6.000 casos de arboviroses em 2025. Com destaque para a dengue, ai Jesus, uma doença do século XIX, zika e chikungunya, a febre Oropouche, a nova preocupação, mas rapaz, é uma doença seguindo a outra, né? Ao vivo, Thaís Aureliano, cuidado com a febre, com a dengue, Thaísa. Cuidado. Tá da notícia. Oi, Vinícius. Boa tarde a você e a todos. Pois é, né? Esses dados aí do último relatório da Secretaria de Saúde, que reuniu aí os registros de arboviroses no estado, desde o dia 1º de janeiro até o último dia 4 de agosto. E aí foi visto, então, que houve uma redução significativa no número de casos de dengue, cerca de 50% a menos. Também de zika, houve redução de 80% dos casos, e de chikungunya, cerca de 60%. Mas a febre Oropouche chama a atenção nos números. E é sobre isso que a gente vai falar agora com Fernando Chagas, que é infectologista. Muito obrigada pela tua participação com relação a essa febre Oropouche, que até pouco tempo era novidade para a gente, por isso que tem se registrado nesses levantamentos, né, algo mais acentuado, porque até então não era registrado. O que falar então dessa doença? Boa tarde. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, uma coisa importante que a gente precisa sempre refletir é o seguinte: ano passado nós tivemos recordes em todo o país de casos de dengue, zika e chikungunya, né? Então já era de se esperar de fato uma queda nesses números, o que não quer dizer que eles estejam baixos, muito pelo contrário, o combate contra essas doenças a gente precisa sempre estar mantendo. E de fato, como você falou, em relação à febre Oropouche, assusta porque não é uma doença que se apresentava muito rotineiramente aqui na nossa região. É uma doença que nós já víamos ali para o norte do Brasil, principalmente em Manaus, tá? Provocada por um vírus que também se parece bastante, ele faz com que os sinais e sintomas sejam muito parecidos com a dengue. Por isso a gente acredita que muitos dos casos que muitas vezes as pessoas dizem eu estou com dengue, pode-se não se tratar de dengue e sim de febre da Oropouche. E como é que a gente pode diferenciar? Primeira informação importante a respeito disso é que a dengue, se você for ver, por exemplo, na nota, nós tivemos 3 mortes por dengue esse ano, né? Triste isso, porque é uma doença que tem uma maior capacidade de evoluir para uma forma grave e, consequentemente, infelizmente, tirar a vida das pessoas. A Oropouche já é mais difícil disso acontecer. Então, claro, no caso de Oropouche, a gente fica mais tranquilo em relação à mortalidade. Mas febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, manchas no corpo, tudo isso o Oropouche também pode apresentar, por isso que a gente confunde bastante, e pode ser transmitida, uma doença também transmitida pelos mosquitos, especialmente o Aedes aegypti. Lembrando uma característica do Oropouche, é uma doença que a gente fala de bifásica. O que significa isso? A pessoa começa com esses sinais e sintomas, né? Dor no corpo, dor de cabeça, febre, dor ao redor dos olhos. Ela pode melhorar 3, 4 dias depois, ficar 1 ou 2 dias relativamente boa e depois voltar a apresentar os sintomas. Não se trata de uma outra doença, é a mesma doença voltando a se apresentar, e isso muitas vezes preocupa as pessoas. Então, diante de um quadro desse, que você estava doente, melhorou e voltou a ficar doente, procura uma unidade básica de saúde ou uma UPA, porque você pode estar diante da Oropouche, lembrando que não tem o mesmo risco de mortalidade em relação à dengue, mas claro, quando acomete idosos e crianças, a gente acaba ficando um pouco mais preocupados. Falando em mortalidade, né, 3 casos de dengue registrados, né, de morte, e 2 por chikungunya aqui no estado. Então, por mais que os números tenham reduzido, ainda tem mortalidade, e isso é um fator agravante, né? Como combater, então, essas doenças? Ao longo desse tempo a gente vem falando sobre isso, mas não custa reforçar. Pois é, um período que fica sol, chuva, aumenta o quê? Aumentam os mosquitos, consequentemente as chances da gente se expor a essas doenças. Então, uma das formas que a gente tem é proteger a casa, né? Por exemplo, fechar as portas, quem puder, as janelas, melhor dizendo, no finalzinho da tarde, usar, se possível, também umas telas que protegem. Quem não pode usar repelentes, especialmente gestantes, porque tem maior risco de gravidade com todas essas doenças. A gente lembra sempre da zika, porque pode transmitir para a criancinha, e a criancinha nascer com problemas de formação do corpo, mas as outras doenças também podem ter gravidade. Então, as gestantes, principalmente,
novamente, pode usar o quê? Repelentes no finalzinho da tarde. Uma informação importante, limpar a casa uma vez por semana já é o suficiente. Estou falando daquela área ao redor de casa, onde a gente precisa sempre tirar tampas de garrafa vazia, até mesmo, digamos, o ovo que as pessoas partem e fica aquele pedacinho dele ali. É importante, claro, é lixo, limpar, tirar aquilo ali, mas qualquer quantidadezinha de água ali pode ser criador para o mosquito e a gente precisa combater isso, porque 80% dos casos das doenças são transmitidas por mosquitos que se desenvolvem próximo às nossas casas. Tá dado. Muito obrigada pela sua participação. Vinícius, é contigo. Olha aí.